Meu nome é Daniela Pereira Rodrigues, eu sou enfermeira especialista em enfermagem neonatal, mestranda em enfermagem pela Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e gerente de pesquisa clínica da Protecting Brains and Saving Futures da PBSF, coordenadora acadêmica e membro do Conselho Científico da ONG Prematuridade.com. Então, primeiramente, eu gostaria de declarar a completa independência e total ausência de conflito de interesse de qualquer tipo ou natureza em relação a essa apresentação. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa lembrar que houveram muitos avanços na assistência perinatal, que incluíam aí um cuidado intensivo neonatal, desempenhado um importante papel na redução da mortalidade e na morbidade dos recém-nascidos. Entretanto, a gente tem uma grande população que ainda evolui com sequelas neurológicas. Né, a maior incidência de lesão, de crises convulsivas, de sequelas neurológicas, elas estão relacionadas ao recém-nascido de alto risco, ou né, que são aqueles gravemente extremos, ou os enfermos, ou com patologias que aumentam a chance de injúria cerebral e, consequentemente, uma maior chance de lesão neurológica no neurodesenvolvimento. Né? E este risco ele pode estar associado a diversas patologias no período neonatal. Dentre elas, a gente tem aí os recém-nascidos prematuros e os recém-nascidos que sofreram asfixia perinatal, que fazem parte aí do grupo de risco para injúria cerebral. Falando de termorregulação, a gente precisa lembrar que a regulação térmica ela é um dos fatores extremamente críticos na sobrevida e estabilidade do recém-nascido hospitalizado, seja ele prematuro ou seja ele asfixiado, e que existem alguns marcos muito importantes na neonatologia que diz respeito à termorregulação. Em 1907 foi observado que uma diminuição na mortalidade de 98% para 23% quando os recém-nascidos foram colocados em incubadoras. Né? E o que é a termorregulação? Ela é uma função fisiológica que é capaz de controlar e manter essa temperatura corporal no ambiente neutro. Né? Então, mantendo essa temperatura de forma neutra, que é o que a gente chama de termoneutralidade. Né? E a temperatura corporal ela é um resultado entre alguns mecanismos, que são os mecanismos de produção de calor e de eliminação do calor. Valores menores de 36 graus e meio e maiores que 37,5 são fatores de risco para mortalidade neonatal, uma vez que agrava ou favorece os distúrbios de metabólicos, sejam eles desconfortos respiratórios, enterocolite necrosante, hemorragia intracraniana. Né? E a capacidade de manter essa temperatura corporal estável frente às variações do ambiente, ela é totalmente limitada nos recém-nascidos, especialmente nos bebês mais graves, como os prematuros e os bebês asfixiados, né? E esse controle térmico ele depende muito da idade gestacional, do peso de nascimento e das condições clínicas desse recém-nascido. Falando um pouquinho do controle térmico do recém-nascido prematuro. Né? Então, o controle térmico do recém-nascido prematuro ele é extremamente importante porque no recém-nascido prematuro a gente pode acontecer um desequilíbrio entre os mecanismos de produção e de eliminação do calor, né, com aumento da perda e limitação da produção. Então, o que pode acontecer para que a gente tenha um aumento da perda? Né? A gente tem uma maior área de superfície corporal em relação ao peso, a epiderme não é keratinizada, a gente tem mais água extracelular, então tem uma maior evaporação, maior quantidade de tecido subcutâneo, menor capacidade de vasoconstrição e baixa temperatura ambiental. Já com relação à diminuição da produção, o que pode acontecer? A gente tem nesse bebê um menor estoque de gordura marrom, né, menor mobilização de noradrenalina, de ácidos graxos livres, a gente tem menor resposta termogênica por hipóxia, né, restrição de crescimento intrauterino ou outras doenças. E também o consumo de O2 limitado, porque esses bebês muitas vezes têm problemas pulmonares que são intrínsecos da prematuridade. Como agravante nessa situação, né, ao nascer prematuramente, o recém-nascido ele perde semanas de estimulação intraútero e isso faz com que ele esteja mais suscetível aos distúrbios de termorregulação, né, que são os principais fatores de risco na prematuridade. Né? Uma termorregulação ineficaz, ela é uma das principais complicações no recém-nascido prematuro e ela acarreta perda de calor em consequência da evaporação e da temperatura do ambiente externo. Né? Quais são as repercussões clínicas da hipotermia no recém-nascido prematuro? Né? A gente tem alterações fisiológicas, como diminuição da produção de surfactante, aumento do consumo de oxigênio, acidose metabólica, hipoglicemia, diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular periférica. E a gente tem alterações que acontecem quando essa hipotermia ela é mantida por períodos prolongados. Então, a gente vai ter dificuldade da adaptação da vida extrauterina, hipóxia, desconforto respiratório,
dificuldade de ganhar peso a longo prazo, distúrbio de coagulação, insuficiência renal e até quadros mais graves como enterocolite necrosante, hemorragia periintraventricular e até o óbito. E a gente tem aqui alguns fatores que são extremamente importantes para o controle térmico desses recém-nascidos, né? Então, a temperatura materna, a temperatura em sala de parto, como esse bebê nasce, né? A temperatura do nascimento desse bebê e como ele é aquecido no centro cirúrgico, o aquecimento do O2 que é ofertado para esse bebê, os cuidados com o transporte, a temperatura na admissão na UTI neonatal e o controle térmico dentro da UTI neonatal. Falando um pouquinho aqui da temperatura materna, né? O ideal é que essa mãe esteja com uma temperatura de 36,2 graus antes do encaminhamento no centro cirúrgico, né? A temperatura da sala obstétrica, o ideal é que ela seja mantida de entre 23 e 26 graus no momento do nascimento, e a temperatura do renascimento desse bebê, o ideal é que seja acima de 36 graus. Com relação aos cuidados no centro obstétrico, né? O ideal é que a gente coloque esse bebê após o nascimento sob fonte de calor radiante e a gente evita secar esse bebê. A gente vai vestir esse bebê prematuro com um saco plástico que é poroso de 30 a 50 centímetros e a gente coloca uma touca plástica de preferência dupla, onde a gente tem uma touca plástica e outra de algodão para a manutenção da temperatura da cabeça. Né? E lembrar que os procedimentos eles devem ser realizados sem retirar o saco plástico do bebê. Então, todos os procedimentos que forem feitos ali no centro obstétrico vão ser feitos mantendo esse bebê em saco plástico. A gente utiliza colchão térmico, de preferência químico, para os bebês que são abaixo de 1.000 gramas. Então, a gente precisa monitorar a temperatura desses bebês sistematicamente, manter controle térmico dentro da normalidade e evitar a hipertermia também. Com relação aos cuidados dentro do transporte, então esse bebê nasceu, ele estava lá em sala de parto, a gente cuidou dele, a gente fez de tudo para manter a temperatura, mas se a gente não tiver uma atenção especial com o transporte, esse bebê vai perder a temperatura durante o transporte até o UTI neonatal. Então é importante que após a estabilização, né, esse bebê seja transportado de forma segura, dependente da distância entre o centro obstétrico e a UTI neonatal, e o ideal é que a incubadora de transporte ela se mantenha sempre pré-aquecida de 35 a 37 graus para manter a normotermia dos recém-nascidos. Né? Então, o bebê ele deve ser transportado ainda dentro do saco plástico com a touca, vias aéreas pérvias e a cabeça em leve extensão. Né? Se a gente estiver ainda utilizando o colchão térmico, a gente mantém esse colchão no transporte para o UTI neonatal. Né? Então, é importante manter tanto a ventilação quanto a monitorização durante o transporte para a gente conseguir ver se tem alguma instabilidade, mas lembrar que a temperatura é tão importante quanto os outros sinais. Então, é importante que a gente tenha aí o controle de temperatura da incubadora, que o O2, né, o oxigênio que vai ser ofertado para esse bebê seja aquecido e verificar a temperatura desse bebê assim que ele chega dentro da UTI neonatal. Uma vez que esse bebê chega dentro da UTI neonatal, seria importante que a gente já tenha um checklist completo do leito, para que a gente não tenha demora na admissão. Então, que esse leito já esteja completo quando esse bebê chegar. Quando a gente fala dos bebês menores de 1.000 gramas, é importante que esses bebês sejam admitidos na UTI neonatal em calor radiante, né, unidade de calor radiante, que a gente chama, e que todo e qualquer procedimento para estabilização clínica seja feito ainda dentro do saco plástico para a manutenção do calor desse bebê. E a gente só tira o saco plástico desse bebê quando ele atinge uma temperatura entre 36,5 e 37,5 e ele mantém, né? Não basta, chegou em 36,5 eu já tiro o colchão? Não, a gente espera, a gente tira o colchão e o saco plástico? Não, né? A gente espera e só vai retirar realmente se esse bebê conseguir manter essa temperatura por algum tempo. Então, é importante que, para que a gente admita esses bebês o mais rápido possível, a gente realize o cateterismo umbilical na primeira hora de vida, né? Então, todos os materiais já estejam disponíveis dentro da UTI neonatal e que, assim que possível, a gente acomode esse bebê em incubadora de parede dupla com umidificação. Falando um pouquinho, né, dos cuidados com esse bebê dentro da UTI neonatal, a gente vai agrupar esses cuidados. Então, a gente evita que tenham-se várias manipulações, a gente dá preferência para que os cuidados sejam agrupados, que todas as atividades sejam feitas rapidamente para que esse bebê não perca calor da temperatura da incubadora, né? E a gente verifica a temperatura desse bebê de 1 em 1 hora, até que ele vá se adequando, né? E ir aumentando, a gente vai aumentando o grau da incubadora, 1 grau
de 1 em 1 grau, respeitando, né, a zona termoneutra, né. Então é importante que toda a equipe multidisciplinar esteja envolvida nesse cuidado, né. Não basta somente, a equipe de enfermagem, a equipe da fisioterapia ou só a equipe médica, a gente precisa que todo mundo esteja engajado no controle da temperatura desse recém-nascido prematuro. No que diz respeito à umidificação da incubadora, ela é utilizada nos bebês abaixo de 30 semanas de idade gestacional ou peso menor de 1.000 gramas, né? Ou às vezes a gente pode utilizar naqueles pré-termos que têm dificuldade de manter a temperatura após o nascimento, e ela faz com que a gente tenha diminuição da perda hídrica, né, e de calor por conta dessa pele imatura desse recém-nascido. Então ela é mantida de 90 a 95% nos primeiros 7 dias de vida, em 70% de 7 a 14 dias de vida e 50% de 15 dias até completar aí 40 dias de vida. Em bebês abaixo de 1.500 gramas, eles não devem tomar banho e a gente realiza higiene íntima somente com água, evitando o uso de sabão, né? Já nos bebês embaixo de 1.000, a gente recomenda o uso de água estéril e a gente verifica a temperatura desses bebês antes de realizar a higiene. Então, a gente só vai realizar a higiene se esse bebê tiver com temperatura maior ou igual a 36 graus e meio. A gente checa a temperatura desses bebês durante a internação na UTI neonatal de 3 em 3 horas, se ele estiver estável, e caso não, a gente checa de 1 em 1 hora até que se mantenha um controle, né? O ideal é que a gente mantenha em zona termoneutra, que a gente chama, que é a temperatura ambiente na qual o recém-nascido produz a menor quantidade de calor com o menor consumo de oxigênio e calorias, né? Então a gente tem uma menor taxa metabólica para manter a temperatura corporal normal. Então aqui são 2 microbebês, né, são os 2 menores bebês com quem eu tive contato, e eu trouxe aqui para ilustrar, para a gente ter uma noção, né, do que literalmente esses bebês cabem nas palmas das nossas mãos, e que está sobre, né, os nossos cuidados, a gente cuidar desses bebês e cuidar para a temperatura, para que esses bebês não percam temperatura durante a internação. Um método muito utilizado para manutenção da temperatura é o método canguru, que reduz aí em 78% a chance de hipotermia quando comparado ao cuidado convencional. E a gente precisa lembrar, né, que todo recém-nascido ele precisa ser mantido em um ambiente de termoneutralidade, ou seja, a faixa de temperatura ambiente na qual essa taxa metabólica é mínima, né, para manter a temperatura corporal, e é mantida aí sem alteração, produção da perda de calor. E o controle da temperatura, especialmente nos recém-nascidos prematuros, resulta em maior sobrevida e melhor prognóstico. Agora, falando um pouquinho dos bebês asfixiados, né, a gente vai falar um pouquinho do controle térmico desses bebês, que é completamente diferente do controle térmico do bebê prematuro, né? Então, são 2 literalmente extremos em que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas por que é importante o controle térmico do recém-nascido asfixiado? Né? A asfixia perinatal ela é um evento hipóxico isquêmico que ocorre imediatamente antes, durante ou após o parto, e ela ocorre diminuição da oferta metabólica e nutricional desse bebê. Então, a gente tem comprometimento da troca gasosa, provocando hipoxemia, hipercapnia e acidose, e ocorre aí isquemia tecidual. A gente tem aí, então, um processo neurotóxico, que ele é iniciado quando a gente tem isquemia ou sangramento tecidual do cérebro, e ela ocorre aí liberação de substâncias nocivas, radicais livres e agentes inflamatórios, que leva à morte neuronal e disfunção de múltiplos órgãos, né? É a terceira causa de mortalidade, ficando atrás somente da prematuridade e das infecções graves, e é uma das principais causas de morbidade em recém-nascidos. Então, o que acontece, né? A gente tem um evento hipóxico isquêmico, né, que leva à hipóxia, a gente leva a uma necrose neuronal devido a essa falta de oxigênio, e aí esse bebê é reanimado, acontece a reperfusão cerebral, e ele entra no que a gente chama de período de latência, que dura no máximo 6 horas, né? E dentro desse período de latência é quando a gente vai conseguir ter alguma intervenção, né? E aí ele leva para a apoptose neuronal. O quadro clínico desses bebês, ele varia muito de acordo com a magnitude do comprometimento cerebral, né? Principalmente entre o período em que esse bebê sofreu asfixia e o período de avaliação para que a gente tenha alguma intervenção. Então, não são só sinais de disfunção cerebral, como alterações do nível de consciência, mas são relacionadas também à habilidade desse feto na redistribuição sanguínea para os órgãos vitais, né? E ele leva à encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é a doença causada pela asfixia perinatal, que pode ser classificada como leve, moderada ou grave. Então, falando um pouquinho dos mecanismos de morte neuronal causado pelo insulto hipóxico isquêmico. A gente tem um momento do insulto, e aí a gente
tem aí uma primeira falha energética, onde a gente tem um aumento de aminoácidos excitatórios, perda de balanço iônico, aumento intracelular de cálcio, lipases e radicais livres. E a gente entra numa fase que a gente chama de fase latente, né, que é o momento em que a gente tem aí passível para intervenções neuroprotetoras. E aí, quando a gente não tem uma intervenção neuroprotetora, ou se a gente teve um insulto tão grave que mesmo assim esse bebê evolui para uma segunda falha energética, a gente vai ter aí então essa segunda falha energética que acontece ali depois entre 6 horas de vida e 24, que acontece por ativação da micróglia, apoptose, diminuição dos fatores de crescimento, diminuição da síntese de proteína, lesão oxidativa e aumento de aminoácidos excitatórios. E isso leva à lesão neurológica. Então, não contente com a necrose que a gente tem na primeira fase, a gente também evolui para uma segunda fase de apoptose e necrose celular. E o que é a hipotermia terapêutica? A hipotermia terapêutica ela é a referência de neuroproteção e tratamento para os recém-nascidos que sofreram asfixia perinatal e apresentam os sinais e sintomas de encefalopatia hipóxica isquêmica. Então, diferentemente do nosso prematuro, que a gente tenta manter esse bebê dentro da normalidade, evita a hipotermia, nesses bebês aqui asfixiados, a gente vai fazer a hipotermia terapêutica, que ela consiste aí na redução da temperatura corporal central, nas primeiras 72 horas de vida, entre 33 e 34 graus. Então, é um tratamento que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde 2012, e ela deve ser instituída nas primeiras 6 horas de vida, ou seja, no período de latência, naquele período em que a gente tem como se fosse uma pausa na lesão neuronal. Então, a gente tem uma diminuição de aproximadamente 5% do metabolismo cerebral para cada 1 grau que a gente reduz a temperatura corporal, e isso faz com que a gente tenha a diminuição da demanda de glicose e de oxigênio para o cérebro. É um tratamento que não tem efeitos a longo prazo, que é extremamente seguro. Aqui, só para contextualizar, é a principal meta-análise que traz para a gente 7 estudos randomizados, em que eles avaliaram 1.214 recém-nascidos, divididos em grupos de hipotermia e normotermia, e eles viram que nessa população, a hipotermia ela foi capaz aí, de aumentar em 65% a chance de sobrevida normal desses bebês, de reduzir 32% a chance de dano neurológico grave e em 38% a chance de paralisia cerebral. Lembrando que a asfixia perinatal ela é a principal causa de paralisia cerebral. Então, lembrar que esse tratamento realmente tem uma importância muito grande, uma vez que ele faz com que a gente tenha menor morte e morbidade nessa população. Então, quais são os critérios de inclusão? Para quais bebês a gente oferece a hipotermia terapêutica? São os bebês com maiores de 35 semanas de idade gestacional, com peso maior ou igual a 1.800 gramas, então são critérios obrigatórios, e ele vai ter um desses próximos critérios que estão relacionados ao evento hipóxico isquêmico. Então, uma gasometria de cordão, ou de primeira hora de vida, em que a gente tem o pH menor que 7, ou base excess menor que menos 16. A história de evento hipóxico isquêmico agudo perinatal, então, por exemplo, uma ruptura prematura de membranas, descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão, Apgar menor ou igual a 5 no 10º minuto de vida, e VPP, que a gente chama de ventilação por pressão positiva, por mais de 10 minutos. Então, ele precisa ter peso, idade gestacional, um desses 4 critérios, e evidência de encefalopatia hipóxico isquêmica moderada ou grave pelo SARNA, que é o exame neurológico. Os critérios de exclusão, então, a gente não submete a hipotermia terapêutica aos bebês que são menores de 35 semanas ou menores de 1,8 kg, bebês que têm sangramento ativo muito importante antes do início da hipotermia, hipertensão pulmonar não controlada, mesmo com todo o arsenal terapêutico, o choque refratário, aqueles choques que a gente não consegue controlar mesmo com o uso de atropina, recém-nascido com patologias que necessitem de cirurgia nos primeiros 3 dias de vida, visto que a gente precisa que esse tratamento seja concluído durante 72 horas, presença de malformações congênitas maiores, disfunção de múltiplos órgãos e aqueles pacientes que são julgados como morte inevitável pela neonatologia. Quais são os requisitos mínimos para a gente oferecer esse tratamento para os nossos bebês? Então, uma indicação clínica é extremamente importante, equipamentos disponíveis, equipe capacitada, então eu falo que aqui é o ponto principal, a equipe capacitada para assistência a esse recém-nascido é de extrema importância, e os equipamentos, a gente vai ter equipamento de resfriamento de colchão específico, incubador e berço aquecido, desligado,
e termômetro retal, né? Monitor multiparamétrico é o que a gente utiliza para a fase de resfriamento desses bebês. Na sala de parto, né? Então lembrar que a temperatura do bebê, para que vai para a hipotermia, ela deve ser atingida nas primeiras 6 horas de vida, pós-reanimação. Então a gente mantém o berço ou a incubadora da sala de parto desligado, comunica a equipe da UTI neonatal, é extremamente importante essa comunicação, e transporta esse bebê em incubadora aquecida desligada, né? Então lembrar que as incubadoras elas ficam geralmente pré-aquecidas justamente para evitar a hipotermia nos bebês, mas no caso do bebê asfixiado, que a gente vai induzir a hipotermia terapêutica, a gente transfere esse bebê com a temperatura da incubadora desligada. Na UTI neonatal, a gente providencia, então, a instalação de todos os equipamentos de resfriamento, manter a incubadora do berço aquecido desligado, né? E a ausência de equipamento utilizado bolsas de gelo. Então, quando a gente não tem o colchão térmico, a gente faz uso aí de bolsas de gelo, né? Deixa a temperatura em ambiente. Normalmente a gente tira esses packs de gelo e deixa em temperatura ambiente por aproximadamente 10 minutos e não coloca em contato direto com a pele. Né, a gente tem algumas técnicas de resfriamento, então uma primeira técnica é a técnica de resfriamento seletivo da cabeça, né, que praticamente não é utilizada, existem pouquíssimos centros fora do Brasil que utilizam, e a corpórea total, em que a gente resfria a temperatura central do bebê, o corpo inteiro, para atingir a temperatura. Aqui são alguns equipamentos de resfriamento. Esse primeiro azul é um colchão que a água passa por dentro do colchão, ele resfria, mas ele não controla a temperatura do bebê. Então, o que a gente tem? A gente vai colocar a temperatura do colchão e aí ele resfria de acordo com a temperatura que a gente está mandando. Já o outro colchão aqui, ele também é um colchão de água, que passa, né, toda a água ela circula dentro do colchão, só que ele consegue controlar a temperatura do bebê. Então, a gente coloca o termômetro retal dentro, junto com, né, com o colchão e seta lá. Eu quero que esse bebê se mantenha em 33,5, né? Lembrando que a gente mantém a temperatura de 33 a 34. Então eu vou dizer para esse colchão, quero que esse bebê fique resfriado em 33,5. E aí ele vai controlar. Então se o bebê aquece um pouquinho, ele resfria o colchão. Se o bebê resfria um pouquinho, ele aquece o colchão. E aqui é o colchão que a gente tem, que é a referência, para a utilização que ele, além de setar a temperatura do bebê também, a gente consegue programar todo o tratamento. Então, eu consigo dizer que eu vou manter esse bebê em 33,5 durante 72 horas e que o reaquecimento eu quero que aconteça 0,3 graus por hora e ele vai fazer todo esse controle. Outras alternativas, né, que a gente utiliza, a gente sabe que a realidade de colchões não é a realidade da grande maioria das UTIs neonatais do Brasil. A gente tem aí bolsas de gelo, packs de gelo, própria luvinha com água fria ou água morna, né, dependendo da situação. A gente utiliza também e dá super certo, existem artigos publicados que é possível controlar a temperatura desses bebês com essas alternativas. Na fase de resfriamento, na UTI neonatal, a meta é atingir a temperatura retal desse bebê entre 33 e 34 graus na primeira hora de vida, né, na primeira hora de tratamento. E é importante registrar o horário, porque é a partir desse horário que a gente vai manter esse bebê nessa temperatura por 72 horas. Né? E aí a gente providencia os materiais para monitorização dentro da hipotermia terapêutica. Então, como que esse bebê vai ser monitorizado? Ele vai ter termômetro retal, geralmente é 5 centímetros acima do ânus, né? Mantido em monitorização contínua no monitor multiparamétrico, oximetria de pulso, monitorização cardíaca, catéter umbilical e arterial, né, venoso e arterial. Por quê? Porque a gente vai coletar exames periodicamente desses bebês, e coletar exames de bebê em hipotermia realmente é muito difícil, são exames arteriais, a gente dá preferência por manter o catéter arterial, até também pela verificação da pressão arterial invasiva. Né? Esse bebê também é mantido em jejum, então ele fica com sonda orogástrica aberta, a gente utiliza soro, mas alguns centros já utilizam NPP, então depende muito do protocolo de cada instituição. Sonda vesical de demora até o reaquecimento para controle de diurese, e a gente mantém a sedação normalmente com fentanil ou morfina em doses baixas, e em adicional a gente tem aí o monitoramento cerebral contínuo com vídeo AEG, EEG ou NIRS, né, que é o Near Infrared Spectroscopy. Algumas possíveis complicações na fase de resfriamento, então a gente pode apresentar, esse bebê pode apresentar convulsões, hipocapnia devido à diminuição do metabolismo celular,
Bradicardia sinusal, então a gente tolera uma bradicardia de até 80 batimentos por minuto, desde que esse bebê não esteja instável hemodinamicamente. Hipotensão, alteração da função hepática, distúrbios de coagulação, hipohiperglicemia, oligúria, lesões de pele e a Cool-Injury Syndrome, que é quando a gente tem tudo isso junto, né? Então esse bebê está hipovolêmico, tem hipoglicemia, hipertensão pulmonar, né, falência renal e a gente tem coagulação intravascular disseminada. Na fase de resfriamento, a gente evita hipóxia e hiperóxia, hipo e hipercapnia, a hipertermia, o excesso de volume, então a gente dá preferência por usar vasopressores, reposição de bicarbonato de cálcio, bicarbonato de sódio e cálcio, porque a gente faz com que tenha alteração aí no influxo intracelular, e a hipohiperglicemia também. Com relação aos cuidados, então é importante lembrar que a gente precisa registrar o início da hipotermia, manter essa temperatura de 33 a 34 graus, e aí quando a gente tem uma temperatura maior que 34 graus, a gente ou realiza o resfriamento do colchão, ou na indisponibilidade, a gente utiliza bolsas de resfriamento mantidas em uma temperatura média de 10 graus, que ela vai ser atingida quando a gente tira do congelador e deixa em temperatura ambiente. E, inicialmente, a gente utiliza 2 bolsas colocadas na lateral do tórax, podendo utilizar mais bolsas de acordo com a necessidade. Né? Se a gente tem uma temperatura menor que 33 graus, né, que é muito comum nos bebês asfixiados, dependendo do grau de lesão neurológica, ele tende a fazer hipotermia por conta própria, a gente tem que manter essa temperatura acima de 33. Então, na indisponibilidade do colchão, a gente coloca compressas mornas, né, ou a gente pode ajustar manualmente a potência do berço, da incubadora, né, para até atingir 33,5, mas é importantíssimo lembrar de não utilizar o aquecimento da cabeça nesses bebês. A gente registra a temperatura desses bebês a cada 30 minutos, lembrando que a temperatura vai estar em termômetro retal, no monitor multiparamétrico, então ela vai estar sendo vista continuamente, assim como oximetria de pulso, frequência cardíaca, mas a gente precisa registrar ela a cada 30 minutos. Frequência cardíaca, pressão arterial média, a gente vê a cada 1 hora, e avalia a integridade da pele a cada 2, né? Então é importante monitorar as extremidades quanto à coloração, edema, pulso e possíveis pontos de quebra de integridade da pele. Esse bebê fica mantido de preferência em posição dorsal, e aí quando a gente não consegue, a gente coloca em posição ventral, mas sempre em linha média, e a gente faz os movimentos aí para alívio da pressão, né? É muito raro, existe uma grande preocupação de, não vai causar lesão de pele por manter esse bebê na mesma posição? Não, a gente faz os movimentos para alívio de pressão e eles são suficientes para evitar lesões de pele, tá? Porque a gente evita nesses bebês a flexão do pescoço, assim como nos prematuros extremos, para que a gente não tenha hemorragia intracraniana, disfunção do fluxo sanguíneo para o cérebro, tá? E a gente mantém a sedação. Falando da fase de reaquecimento, que é a terceira fase, é a fase mais delicada do tratamento, né? Ela se inicia após 72 horas e ela consiste em reaquecer esse bebê de 0,2 a 0,5 graus por hora até atingir a temperatura de 36,5. Então, a gente programa um retorno dessa temperatura fisiológica para, no mínimo, 6 horas. Normalmente, vai mais, porque a gente não vai 0,5 grau exatamente, né? A gente acaba fazendo um pouco menos. Né? Então, é importante lembrar que tem a maior chance de convulsão, de hipovolemia, que pode levar à hipotensão, redistribuição de drogas, e lembrar que não adianta nada eu fazer a fase de resfriamento toda correta se eu não fizer o reaquecimento adequado, porque o reaquecimento inadequado ele também leva à apoptose cortical. Né? Então, é importantíssimo lembrar que se durante o reaquecimento ocorrer convulsão ou hipotensão, a gente tem que interromper o reaquecimento. A gente não vai resfriar de novo, mas a gente interrompe o reaquecimento e a gente trata a convulsão, trata a hipotensão, e aí depois de 2 horas a gente retoma o reaquecimento e verifica os sinais a cada 30 minutos. A gente registra o início do reaquecimento e é importante que depois do reaquecimento a gente mantenha toda a monitorização desse bebê por 24 horas. Né? Então a gente vai continuar registrando temperatura retal, controle de diurese, prevenção de lesão de pele, a monitorização, incluindo o vídeo AEG e o NIS, e as medidas de redução de estímulos ambientais. A gente só inicia a alimentação depois de 24 horas.
Falando de forma geral, por que é importante controlar a temperatura desses bebês após o nascimento, seja do prematuro, seja do asfixiado, cada um com as suas peculiaridades, né? A gente precisa lembrar que esse bebê, ele estava num ambiente intraútero em que ele tinha suporte fisiológico ambiental, temperatura regulada, proteção das alterações hemodinâmicas, isolamento das agressões, e que ele tinha ali experiências positivas, né? Ele podia explorar, ele tinha estímulos gustativos, ele tinha estímulos sonoros, e aí ele nasce e vai para um ambiente de terapia intensiva, que é extremamente agressivo, a gente sabe disso, extremamente ruidoso, fortemente iluminado, é um ambiente totalmente estressante, cheio de intervenções e com muitos estímulos dolorosos, risco nutricional, risco de complicações, sejam elas hemodinâmicas, ventilatórias ou infecciosas, né? E a neuroproteção, ela é um conjunto aí de ações cotidianas da equipe da UTI neonatal que vai resultar na prevenção, né, da preservação, recuperação ou regeneração neuronal da estrutura e da função do sistema nervoso, né? Então, ela engloba todas as intervenções que promovem o desenvolvimento normal e previnem a deficiência a longo prazo. Os cuidados voltados para o desenvolvimento, eles englobam uma filosofia de cuidar que requer um importante repensar aí para que a gente consiga melhorar a forma de relacionamento entre os bebês, os cuidadores e as famílias durante a internação na UTI neonatal. E aí é só para os asfixiados e para os prematuros? Não, é para todos os bebês que estão internados em UTI neonatal, né? Então são atividades para adequar o ambiente, individualizar o cuidado do bebê prematuro ou doente e, né, seja ele cuidado feito pela equipe ou pela família. Então o objetivo é promover uma maior estabilização, organização e competência e ajudar a que esse bebê conserve energia para crescer e se desenvolver de forma saudável. Então, não é só a gente proteger esse bebê de estímulos inadequados, mas também fornecer estímulos que sejam positivos de acordo com a capacidade de processamento. Os cuidados voltados para o desenvolvimento, eles têm como premissas a manutenção do ambiente de cura, parceria com as famílias, posicionamento e manuseio adequado do recém-nascido, proteção do sono e redução dos estímulos ambientais como luz, ruídos e manipulação, minimização do estresse e da dor, proteção da pele e otimização da nutrição. E aqui eu colocaria um a mais, que seria a termorregulação, porque a termorregulação ela faz parte de todos esses, né? Falando da manutenção do ambiente de cura, o ambiente termoneutro é um ambiente que permite que esse bebê se cure, né, de forma adequada. A parceria com as famílias, a participação da família, por exemplo, no método canguru, que também ajuda na termorregulação, posicionamento e manuseio desse bebê, proteção do sono, redução dos estímulos ambientais, tudo isso está diretamente relacionado também com a termorregulação desses bebês e a minimização do estresse e da dor também, né? Aqui a Mary Coughlin trouxe para a gente, em 2009, as medidas centrais em que se concentram aí os cuidados voltados para o desenvolvimento, né? E elas são essenciais para promover o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança e da família, né? Então, são 5 medidas centrais que foram propostas, né? Então, essa proteção do sono, o manejo adequado da dor e do estresse, as atividades diárias de forma saudável, cuidados centrados na família e o ambiente de cura. E a gente tem aqui a Leslie Altimir, que trouxe para a gente aí um conceito um pouco mais amplo do modelo integrativo de cuidados voltados para o desenvolvimento, que trazem 7 medidas centrais, em que a gente tem aqui no centro o nosso bebê com todos os seus sentidos, né? E aí a gente tem aí, então, a proteção do sono também, a parceria com a família, posicionamento e manipulação, otimização da nutrição, minimização da dor e do estresse e posicionamento adequado. E é importante lembrar que para que a gente promova o cuidado voltado para o desenvolvimento, a gente precisa ter atuação da equipe interdisciplinar. Então, todas as áreas que têm contato com o bebê, elas precisam estar conscientes para atuar no treinamento e na educação, com visto na importância aí de promover os cuidados neuroprotetores todos os dias, né? Lembrar que essas pessoas, esses profissionais, também estão submetidos a situações de estresse que precisam de apoio psicológico também necessário. Então, a equipe interdisciplinar, ela promove aí o cuidado voltado para o desenvolvimento, que é o ideal para os prematuros, para os asfixiados e para todos os bebês que são internados em UTI neonatal, uma vez que esse cérebro ele não está desenvolvido completamente e que qualquer experiência vai fazer com que esse cérebro se desenvolva de forma mais positiva ou negativamente com relação ao ambiente de cuidado, né? Então, o papel fundamental dessa assistência na implementação dos protocolos de cuidado na prevenção. Então, garantir aí os cuidados neuroprotetores saudáveis dos recém-nascidos na unidade neonatal.
Então é importante lembrar que as experiências vivenciadas pelos recém-nascidos, elas vão fazer com que esse desenvolvimento aconteça de forma negativa ou positiva, né? E cabe a nós optar por promover as experiências boas ou ruins. E aí eu trago um questionamento, né? Que tipo de experiências vocês desejam promover para os seus bebês? Né? Então a gente sabe que mesmo sem querer, mesmo sem planejar, diariamente a gente vai estar promovendo os cuidados voltados para o desenvolvimento e sabemos também que esses cérebros estão se desenvolvendo muito rapidamente dentro dos nossos cuidados na UTI neonatal. E o que a gente vai fazer com essa informação? Então, é nosso papel promover cuidados neuroprotetores em todas as UTIs neonatais, todos os dias, para todos os bebês, em todas as situações. Né? E pode ser que a gente não consiga fazer tudo, mas com certeza nós conseguimos fazer alguma coisa. Né? Parece que é muita coisa para ser feita, mas a gente precisa lembrar que pelo menos alguma coisa eu consigo fazer para pelo menos um bebê, para pelo menos uma família. E por fim, eu trago uma frase que eu gosto de finalizar, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada.